Olá, minha gente querida, boa noite a todos. Com a presença do nosso deputado Gerson Berger, o programa Eu e Você está de volta. E hoje sem a presença do jornalista Pedro do Couto, que neste momento deve estar lá em Londres, já amanhecendo um novo dia e com muita saudade de vocês e do nosso programa. Mas, minha gente, mais uma vez nós vamos falar das inúmeras situações no nosso país, da nossa cidade. Nós vamos falar aí sobre a prisão do José Dirceu, sobre o roubo que está acontecendo com os animais de estimação no Rio de Janeiro. Imaginem vocês, só faltava essa. Nós também vamos ter uma entrevista com o Dr. Leão Zaguri falando sobre diabetes, ele que é um especialista no assunto. E o nosso deputado Gerson Berger, como não poderia deixar de ser, vai contar a sua famosa historinha, porque eu não abro mão. E a desta semana promete, minha gente. Bom, mas vamos aos assuntos de hoje. E eu começo dizendo o seguinte, que não bastassem os assaltos a residências, estabelecimentos comerciais, roubos indiscriminados ao cidadão todos os dias, como o roubo do carro, bicicletas, celulares, crimes estes que acontecem a todo momento nas ruas da nossa cidade maravilhosa. Mas diante de tudo que eu acabei de citar, surge agora mais um trauma para as nossas crianças e adultos que adoram os animais domésticos, especialmente os cães. Está em alta, minha gente, o roubo do cãozinho de raças consideradas nobres que vem crescendo assustadoramente na nossa cidade. São verdadeiras quadrilhas organizadas que, ao menor vacilo dos donos dos animais, principalmente das crianças, levam seus queridinhos com o objetivo de vendê-los e até colocando anúncios na internet. O mais curioso é que, ao registrar a ocorrência na delegacia, o caso perante a lei, Gerson, é considerado roubo de um bem e não o arrancar do convívio do dono do animal, aquele que muitas vezes é o seu único companheiro e amigo. É importante que se mude este conceito na lei e especialmente que se punam com rigor os ladrões do grande amigo do homem. Só faltava termos que conviver com mais este tipo de agressão e violência, você não acha, Gerson? Tereza, a que ponto chegamos? Nem os nossos cachorrinhos de estimação conseguem se salvar da fúria dos bandidos. Acontece que nos casos dos cachorrinhos a crueldade é maior, pois mexem com a emoção de seu dono, que em muitos casos chegam a entrar em depressão. Lembro que há uns 10 anos atrás encontrei no aeroporto uma ex-cliente minha que, ao me avistar, correu na minha direção em pranto. Disse-me que ia viajar porque não conseguia ficar em casa convivendo com a ausência do seu único filho, Cheiquinho, que havia morrido. Dei-lhe os pêsames, procurando consolá-la pela perda do menino, quando de repente ela me disse que o Cheiquinho era o seu cachorrinho. Apesar de ter ficado um tanto confuso, entendi. Ela era viúva sem filhos e depositou todo o seu amor no cachorrinho. Imagine o desespero que esses bandidos, ladrões de animais, estão provocando na cidade. Tem que ser presos e punidos exemplarmente. É isso, Gerson, tão emocionante esse seu relato, mas eu que o diga, quando morreu a minha gatinha Faísca, morreu com 19 anos, minha gente,
Olha, foi um sofrimento só. Eu fiz questão de enterrá-la debaixo de uma mangueira na clínica psiquiátrica do Gerson, lá na Penha Circular. Mas, minha gente, infelizmente, nós estávamos falando de violência e vamos continuar falando, porque as estatísticas mostram que a cada dia morre mais gente vítima da desastrosa e truculenta ação policial, especialmente em confrontos com o tráfico em comunidades. Segundo um relatório da Anistia Internacional, foram 244 homicídios ocorridos em 2014, concentrando, imaginem, Gerson, 68 mortes somente em Acari, que tem inclusive um IDH dos piores do nosso estado. E que, segundo o relatório, não há absolutamente nenhum registro de morte policial. Ótimo, nós não queremos que policiais morram, mas também não podemos admitir esse absurdo de mortes. 244 nos chamados autos de resistência, e são decorrentes da ação policial. O secretário Mariano Beltrame reagiu criticando o relatório e mais uma vez afirmou que os níveis de criminalidade estão caindo no Rio. Pode até ser, mas infelizmente esta não é a sensação que o cidadão que vive no Rio de Janeiro tem. De qualquer maneira, Gerson, nós aqui no programa sempre aplaudimos aquilo que achamos bom, positivo, mas claro, criticamos os erros, as falhas e as coisas negativas, principalmente quando se trata de segurança pública e da vida do cidadão. Por isso, também não poderíamos deixar de registrar a ação do Ministério Público Estadual ao denunciar o coronel Alexandre Fontinelli Ribeiro, comandante de operações especiais da PM por lavagem de dinheiro, e junto com ele mais 3 oficiais, 2 advogadas que foram também denunciadas pelo mesmo crime. Graças ao trabalho realizado por agentes da Subsecretaria de Inteligência, da Secretaria de Segurança e da Corregedoria da PM, que investigaram o caso e cumpriram, na última terça-feira, 10 mandatos de busca e apreensão na casa desses acusados. Excelente trabalho, não é, Gerson, do Ministério Público e da Secretaria de Segurança, que cortou na própria carne. Você não acha, Gerson? É isso mesmo, Tereza. Aplausos para as 2 instituições. Recordando, em setembro de 2014, foram denunciados e presos por associações criminosas armadas 26 policiais do 14º Batalhão de Bangu, que incluiu o coronel Fontinelli e mais 5 oficiais que integravam o Estado-Maior. Todos acusados de exigir dinheiro de comerciantes, cooperativas de vans, empresas transportadoras de cargas. Mais 3 meses depois, foram soltos, beneficiados pelo famoso habeas corpus, concedido pelo Tribunal de Justiça. Também agora, o Ministério Público pediu a prisão preventiva do mesmo coronel Fontinelli e dos outros policiais, infelizmente negada pela Justiça. O coronel Fontinelli é acusado de lavagem de dinheiro, tendo 2 apartamentos e uma casa em Búzios, registrados em nome de terceiros. Mas, de qualquer maneira, Tereza, não deixa de ser um avanço assistir
a que esses maus policiais sejam denunciados pelo Ministério Público e que a Supersecretaria de Inteligência tenha investigado o caso e cumprido mandatos de busca e apreensão nas casas dos acusados. Uma boa resposta à sociedade. Não classifico de ótima porque não foram presos. Fica o consolo de saber que eles não poderão ocupar cargos de direção na PM. É isso mesmo, Gerson. E nós esperamos que, finalizada toda essa investigação, justiça verdadeira seja feita. Mas, minha gente, eu vou voltar a um assunto que nós abordamos na semana passada. Nós falávamos aqui no programa sobre o claro envolvimento do ex-ministro José Dirceu na Operação Lava Jato. Entretanto, claro que não imaginávamos a profundidade deste envolvimento. Preso no início desta semana pela Polícia Federal, Dirceu acusado nada mais, nada menos do que ter recebido propina de 90 milhões de reais e ser o mentor do esquema que desviou todos esses recursos da Petrobras. O juiz Sérgio Moro, segundo a imprensa, declarou que ele exibiu profissionalismo na prática do crime. Muito fortes e gravíssimas as acusações que pesam contra o ex-ministro e todo-poderoso chefe da Casa Civil do governo Lula. Mas o que eu e boa parte da população brasileira, e eu tenho certeza que você, Gerson, também, queremos saber é por quanto tempo José Dirceu vai ficar preso. Não podemos esquecer que toda a crise econômica que se instalou no nosso país é fruto de toda essa roubalheira com o PT no poder. Nós fizemos questão de ir às ruas e saber o que pensa o nosso povo e se ele vê alguma luz no fundo do túnel diante de toda essa crise que aí está. Depende se o povo brasileiro tomar consciência dos seus políticos. O grande problema dessa crise é o nosso povo brasileiro, que vota mal, essa roubalheira que está tendo aí, essa coisa, essa esdrúxula, é um presidente do Congresso que está mais sujo que pau de galinheiro, entendeu? Uns políticos tudo sujo, né? O povo segurando essa onda toda aí, porque quem paga essa conta dessa roubalheira toda é a classe média e é o pobre, não tem essa. É eu que trabalho dentro de banco arriscando a vida, é muitos colegas nossos que às vezes morrem em assalto arriscando a vida, porque hoje, na realidade, o povo brasileiro só serve para duas coisas: pagar imposto e votar. Os roubos estão aparecendo agora, meu. Eu acho que ainda está na metade, ainda vai aparecer muita coisa. Vai longe, na minha opinião, está na hora de mudanças. Acho que as instituições perderam muito seu valor, né? A gente vê isso aí por causa dos escândalos que estão acontecendo agora, de corrupção, talvez os maiores da história do nosso país. Então, sim, precisa de reforma política já. Eu digo que não tem solução se continuar com os mesmos políticos aí que estão fazendo essa bagunça toda, né? Com a presidente que nós temos, tem que mandar essa mulher embora. É uma vergonha. A crise vai piorar muito, mas ela não segura. Mas eu creio que ela permaneça no poder. Ela tem que permanecer. Ela que criou um monstro. Ela que o cria agora, né? Graças a Deus tá preso aquele José Dirceu, graças a Deus. Tem que ficar lá na cadeia, uma vergonha. É uma vergonha. Como vocês, amigos telespectadores, puderam ver, a população está exatamente como nós, revoltada e preocupada com o futuro do nosso país. Mas ainda falando desta crise e considerando que o mesmo José Dirceu
comandou todo o sistema de corrupção que se instalou no Congresso, o chamado mensalão, que comprava o apoio político de partidos e deputados, ele foi preso, mas no mínimo deve ter ficado numa acolhedora suíte na prisão lá de Brasília. Mas acabou sendo beneficiado com a chamada prisão domiciliar. Lula, à época do mensalão, posou de inocente e disse que não sabia de nada. Tadinho, pobre inocente, pois parece que a corrupção na Petrobras se instalou exatamente no primeiro governo do ex-presidente Lula. Não caberia perguntar, Gerson, se mais uma vez ele não sabia de nada? Essa tua pergunta, Tereza, é muito boa. O Ministério Público não descarta a possibilidade de investigar o ex-presidente Lula, porque, segundo o MP, a corrupção na Petrobras foi sistematizada por José Dirceu no primeiro governo do ex-presidente Lula, exatamente quando José Dirceu era o chefe da Casa Civil. É muita sujeira e a certeza de impunidade. O lobista Milton Pascovitch contou até ter comprado apartamento para a filha de José Dirceu, além de pagar reformas em imóveis e pago táxi aéreo para o petista cara de pau responsável pela indicação de dirigentes da Petrobras, como Renato Duque, que está preso e sabe muito, conhecendo os chamados operadores que intermediavam e faziam a divisão da propina entre o PT, PMDB e PP. Imagine se Renato Duque resolve se tornar delator e apresentar provas e detalhes sobre a ação do ex-tesoureiro do PT, João Vacari, que está preso. Acho que aí o bicho pega de vez. Tereza! Ô Gerson, eu fico imaginando o seguinte: como fica a mãe pátria se vendo tão explorada por seus filhos? Aliás, você há pouco me contava uma historinha sobre o amor de mãe, mas eu acho que aqui qualquer amor de mãe, por mais forte que ele seja, vai ser difícil justificar um filho como José Dirceu, você não acha? Vamos à historinha? Olha, Tereza, o que eu posso dizer é que um filho como José Dirceu não cabe nesta historinha que eu vou contar. Lá vai ela. E eu, como sempre, já estou muito curiosa. Ela é curta. A uma mãe perguntaram qual dos filhos mais amava. E ela respondeu: ao pequenino até que cresça, ao enfermo até que cure, e ao ausente até que volte. Fala a moral, Tereza. A mãe deve amar os filhos igualmente. Nunca deve demonstrar que ama mais um do que o outro. Isso pode criar conflito entre os filhos, ciúmes. Ela tem que agir com justiça em relação a todos, mesmo que um seja mais inteligente, ou seja uma pessoa
de alguma forma diferente. Nós temos que estimular todos igualmente a fazer que um irmão tenha amor ao outro. É isso aí, minha gente. É isso aí, Tereza. Espero que você tenha me compreendido. Eu não somente compreendi, como aplaudi. Eu acho que foi maravilhosa essa história de amor de mãe, que é tão profundo. E nós que falamos em tanta coisa negativa no programa, terminar com uma história que prega única e exclusivamente o amor, pois não existe amor mais sublime que o da mãe, foi sem dúvida um final maravilhoso, ou quase final, porque agora nós vamos a uma entrevista com o Dr. Leão Zaguri, que vai nos falar sobre diabetes. Ele que é um especialista conceituadíssimo no assunto. Bom, minha gente, mas o assunto de hoje é diabetes, uma doença crônica que atinge um percentual significativo da população brasileira. E para falar sobre este assunto, está conosco o Dr. Leão Zaguri, que é um profundo conhecedor no assunto. Ele é ex-presidente da Sociedade Diabetes do Brasil e também membro honorário da Sociedade Diabetes Argentina. Para mim, Dr. Leão, o senhor é sem dúvida o melhor especialista neste assunto. E eu vou começar perguntando o que é a diabetes. A primeira coisa que eu quero registrar é que nessa minha idade o melhor é ter amigos. Obrigado pelos elogios, mas vamos ao diabetes. Você quer saber o que é diabetes? É uma doença do metabolismo caracterizada por uma alteração no metabolismo glicídico e que repercute para o metabolismo dos lipídios, das proteínas e que, se não adequadamente tratado, pode trazer consequências extremamente graves para a saúde humana. Então, eu gostaria que o senhor me dissesse o seguinte: quais são os tipos de diabetes que nós temos? Existem dois tipos de diabetes, basicamente: o diabetes do tipo 1 e o diabetes do tipo 2. O diabetes do tipo 1 é caracterizado por falta de produção de insulina. Não há insulina no organismo. E o diabetes do tipo 2, ele é caracterizado por uma ação inadequada da insulina no organismo. O que a insulina faz? A insulina permite a entrada dessa substância altamente energética, que é a glicose, nas células, e a partir dessa glicose será produzida a energia. Então, esse é o comprometimento básico. Quando esses níveis de glicose não são adequadamente controlados ao longo da vida, tanto em diabéticos do tipo 1 como diabéticos do tipo 2, ocorre o comprometimento dos olhos, dos rins, dos nervos, do coração, das artérias. Quer dizer, nós devemos entender que, se nós controlarmos adequadamente os níveis de glicose no organismo, essas coisas terão poucas possibilidades de acontecer. Então, quais são os principais sintomas da doença e como podemos diagnosticá-los? O nível elevado de glicose faz com que a pessoa coma mais, muita fome, muita sede, urina muito e emagrece. É incrível que a pessoa comendo muito possa emagrecer. E eu gostaria de lembrar que os níveis elevados de glicose não precisam ser tão elevados para que a gente considere essa possibilidade de diabetes. Níveis acima de 100 devem ser convenientemente investigados, porque existe maneira de você evitar ou de você prevenir que a pessoa se torne diabética. Hoje em dia existem trabalhos que mostram uma redução de 60% se uma pessoa que tem excesso de peso emagrecer 5% do seu peso. O meu chefe, o professor Arduino, ele dizia que exercício físico é insulina de pobre, porque não custa nada e tem uma ação semelhante
a ação que a insulina aplicada via subcutânea tem no organismo. É extremamente benéfico para qualquer tipo de diabetes, aliás, para qualquer pessoa. E eu gostaria, doutor Zaguri, que o senhor nos dissesse se o nosso sistema de saúde pública ele está adequadamente preparado para diagnosticar a diabetes em sua população. Agora, recentemente saiu uma reavaliação de gastos com diabetes no mundo e especialmente nos Estados Unidos. O gasto é enorme, são bilhões e bilhões de dólares que são gastos. Nós melhoramos muito, mas a demanda da população é maior do que a capacidade do sistema de acolhê-los. A introdução dos medicamentos genéricos pelo ministro Serra foi fundamental. Pelo que eu sei agora está se distribuindo nas farmácias populares, inclusive insulina. Então eu acho que o governo tem feito a sua parte, mas ainda não num nível suficiente para atender a demanda. Entretanto, eu acho que nunca vai se conseguir atender a todos, porque os gastos seriam brutais. Eu acho que é preciso fazer campanhas para impedir as pessoas de se tornarem diabéticas, pelo emagrecimento, pelo não consumo de alimentos que possam fazer as pessoas engordarem, pelo estímulo à atividade física. Eu acho que esse é o ponto mais importante, são as campanhas preventivas. E a outra o outro ponto seria o diagnóstico precoce. Quer dizer, ninguém que tenha a glicose um pouquinho mais elevada do que o normal considere isso de somenos. Eu acho que muito pelo contrário, o momento de agir é essa hora que a pessoa deve procurar o tratamento médico. Foi uma alegria, um prazer muito grande tê-lo em nosso programa e espero poder contar com a sua presença em outras oportunidades. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Bom, minha gente, bom, Gerson, com esta aula maravilhosa do Dr. Leão Zaguri, o programa Eu e Você chega ao final. Mais uma vez, eu agradeço a sua honrosa participação no programa, a você, amigo telespectador, o nosso carinho, o nosso agradecimento muito especial por ter ficado conosco até esta hora da noite, afinal de contas é quase meia-noite. E temos um encontro marcado no próximo sábado, às 11h30 da noite, aqui na CNT. Até lá e um beijo muito carinhoso para todos.